De volta com o programa Luz Sideral, reflexão filosófica, o pão nosso da filosofia, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor cósmico sideral. O programa de hoje, número 119, o tema Paulo e o filósofo cristão Apolo, do livro Paulo de Tarso, de Huberto Roda. Com muita alegria, destaco aqui a grande audiência do Luz Sideral, da Zona Sul, da capital paulista, a amiga Shirlene Navarro Alonso, que me encaminhou aí a seguinte mensagem: Deus está presente, irmão Ataíde. E aí a gente responde: Viva Jesus! É a saudação legionária, né? E prossegue ela, se referindo ao programa Poemas da Vida, edição anterior de 118. Eu amei os poemas, eles nos levam a uma profunda reflexão sobre nossos comportamentos e o convite definitivo à mudança para sermos a melhor versão de nós mesmos. Fecha aspas, ponto. Olha só que bela dedução dos poemas que interpretei no programa passado, A Hora Apocalíptica, do livro Poemas da Era Atômica, do saudoso poeta Alzírio Zarur, e Misericórdia, da saudosa Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, em seu livro Poetas Redivivos. Aproveita, se não ouviu ainda, volta lá no programa 118 e ouça, vai gostar, penso. Bom, obrigado, prezada irmã e professora Shirlene Navarro Alonso, que mora ao lado, né, da linda lagoa de Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. Um grande abraço também para os filhos. Agora, quem sempre está a encaminhar-me suas carinhosas mensagens gravadas, né, na sua própria voz, é a dona Doroti Brandão, da cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Então, ela também se manifestou sobre o último programa de poemas, né? Vamos ouvir a mensagem que ela me mandou. 118, né, meu querido Luiz Sideral? Um poema da vida. É que eu não enxergo, tem que postar bem perto do nariz, meu amor. Muito 10 mesmo. Já passei por uma amiga minha, aqui, lá no parque. Já passei para ela e, deixa eu ver, e para minha irmã que mora em Guarulhos, passei para elas também. Minha irmã mandou falar que essa mensagem que eu mandei para ela da Luiz Sideral é muito linda. Minha irmã de lá de Guarulhos. Falou, de onde você arrumou? Eu falei, não era lá no Sideral, que meu amiguinho, meu neto manda para mim. Aí ela falou, que legal, Dô, manda sempre para mim. Eu falei, vou mandar sempre para você agora. Meu querido, Deus abençoe. Obrigado, dona Doroti. As almas sensíveis são assim, né? Gostam de poesias. Obrigado, minha avó adotiva e desconhecida, dona Doroti Brandão, de Barueri, com sua imensa e maravilhosa família, por suas amorosas e gentis palavras. Obrigado por compartilhar também com a sua amiga, sua irmã, né, de Guarulhos. Qualquer hora, manda-me também aqui, se elas autorizarem, os seus nomes, para que eu possa agradecê-las também aqui no programa Luz Sideral. Bom, obrigado a você que está me ouvindo neste momento. Manda sua mensagem, deixa o seu comentário e like aqui no canal, que eu irei destacando aqui com muito prazer. Muito bem, agora sim, o tema de hoje, Paulo e o filósofo Apolo, também grego, mas não se trata da figura mitológica do deus Apolo, com 2 L's, né? Datado aí aproximadamente há 1000 anos antes da primeira vinda do Cristo à Terra, né? Este Apolo é da cidade de Alexandria, amigo de Paulo de Tarso, que inclusive auxiliou o apóstolo na divulgação do cristianismo nascente. Vamos saber mais aqui no livro de Huberto Roda, intitulado Paulo de Tarso, pela editora Martin Claret, páginas de 243 a 249, com o subtítulo Apolo, o filósofo cristão. No outono do ano de 53 da era cristã, entrara em Éfeso um grupo de viajores, exausto de fadiga, cobertos de pó e com as vestes e sandálias em trapos. Passando ao pé do soberbo Gymnasium, Instituto Urbano de Ginástica, e pela Ágora, encaminharam para o estádio,
imenso campo circular destinado a jogos públicos. Do estádio, de que hoje restam apenas alguns blocos de pedra, o Arco do Triunfo romano, dirigiu-se à casa de Áquilas e de Priscila, um casal vindo recentemente de Corinto. Na modesta vivenda desses bons amigos, repousaram Paulo e os seus algumas horas, e logo depois reensetaram os trabalhos de sempre. Era necessário conquistar a cidade para o Cristo. Desde logo, começa Paulo a sondar o terreno e procura tomar contato com os poucos cristãos que viviam em Éfeso, poucos e de ideias assaz primitivas. A pregação do mergulho da conversão, iniciada pelo austero profeta às margens do Jordão, tinha traçado vastos círculos de espiritualidade pela Ásia e pela África. Em muitas partes era o precursor do Messias, mais conhecido que o próprio Cristo, diz o escritor Huberto Roth. Continua. Assim também em Éfeso, os discípulos do Batista reuniam-se periodicamente, celebravam atos cultuais e jejuavam e oravam e cantavam. Tinham ouvido algo sobre o grande profeta de Nazaré e veneraram-no como podiam, sem terem dele a ideia nítida e definida. Ouviu Paulo, por intermédio desses cristãos juaneus, que, na sua ausência, estivera em Éfeso e partira para Corinto, um representante típico dessa ideologia. Viera de Alexandria, era de origem judaica, porém de cultura grega. Chamava-se Apolo, forma abreviada do seu verdadeiro nome, Apolônio. Pelas palavras dos seus informadores, concluiu Paulo que esse homem devia ser muito inteligente, de caráter impoluto, conhecedor da lei de Moisés, orador vibrante, mas de conhecimentos cristãos deficientes. Era mais cristão de vontade e de coração do que de experiência. Paulo soube ganhar esse ilustre intelectual alexandrino para a causa do Evangelho e do cristianismo. Como Apolo entra no âmbito da primitiva igreja, um novo fator cultural, o elemento alexandrino, que mais tarde, com o nome de Escola Alexandrina, devia fornecer importante contingente para a evolução da filosofia cristã. Distinguia-se essa escola por seus surtos metafísicos e uma espirituosa exegese alegórica. Alexandria era nesse tempo o foco daquela teologia judaica de largos horizontes e cunho internacional que procurava sintonizar com o mosaísmo esclarecido, a sabedoria de todos os povos, a ética da escola estoica e a filosofia helênica sobre o Logos, os germes divinos do universo e a razão criadora do cosmos. A autoridade máxima e alma desse movimento era o célebre Philo, que trabalhava infatigavelmente por harmonizar as ideias do divo Platão com os livros sacros do Antigo Testamento, a tal ponto que corria o provérbio: ou Platão filoniza, ou Filo platoniza. Serviam-se esses teólogos hebreu-alexandrinos da linguagem filosófica da Grécia como veículo para a divulgação de concepções bíblicas. E com isto favoreciam os planos da divina providência, contribuindo para que se tornasse o idioma helênico e língua clássica da verdade cristã, no louvável afã de familiarizar o mundo pagão com a ideologia mosaica, chegaram a criar um modo de pensar mais livre e independente, para escândalo de seus irmãos tradicionais da Palestina. Possuíam até seu templo próprio em Leontópolis, perto de Alexandria, edifício de gosto helênico e sobriedade egípcia. É possível que Apolo tenha sido discípulo de Filo, que definiria
sobejamente a sua atitude em face do cristianismo. A sua religião era um cristianismo de elegância platônica, ressentindo-se, porém, da ausência de profundidade mística. Entusiástico admirador da ética do Nazareno, pregava a Apolo por toda a parte adoração de Deus em espírito e verdade. Falava com ardente entusiasmo, diz Lucas, o evangelista, dava ensinamentos exatos a respeito de Jesus, embora não conhecesse senão o batismo de João. Aí está uma caracterização tão concisa quão enigmática dessa estranha personagem. Apolo conhecia a fundo, provavelmente, o lado histórico da vida do Cristo. Sabia provar com admirável perspicácia e arrebatadora eloquência a messianidade de Jesus, mas não lhe penetrara ainda a alma divina, o sentido transcendente da sua morte e o renascimento e ressurreição espiritual do Cristo, a união mística do Cristo com o homem. O misterioso sopro do Espírito da verdade enviado pelo Messias, tudo isso lhe era ignoto e vago. Mal chegara Apolo a Éfeso, logo os cristãos daí o aclamaram seu chefe e guia espiritual. Falava na sinagoga, em praça pública, uma sensação. Ouvintes de todas as classes sociais e de todos os credos o escutavam. Paulo, como dissemos, não estava em Éfeso neste tempo. Áquila e Priscila, o casal, foram assistir às famosas conferências filosóficas do grande orador. O que ouviram foi uma deslumbrante apoteose do Cristo, o Messias vaticinado pelos profetas. A tão excelsas alturas se elevaram os surto intelectuais do vigoroso apologista alexandrino, que o piedoso casal nem sempre podia seguir-lhe os voos metafísicos. O genial paralelismo que Apolo estabeleceu entre o Logos da filosofia e o Cristo do Evangelho arrebatou a classe mais erudita dos seus ouvintes. Todavia, Áquila e Priscila admiravam sinceramente a inteligência, a fecúndia e o idealismo religioso do conferencista, mas não se sentia plenamente satisfeitos. Faltava aos discursos de Apolo alguma coisa, um elemento sagrado, aquele fogo divino que ardia sempre no fundo dos sermões de Paulo de Tarso, aquela veemência da fé, aquela mística sublime que, quando jorrava dos lábios de Paulo, parecia rasgar todos os véus da materialidade e descortinar novos mundos de beleza sobrenatural. Os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém, unilateralmente intelectualistas. Faltava-lhes a sacralidade mística que constituía a suprema harmonia da ciência e da fé. Apolo insistia mais no gnosis, conhecimento, do que na pistis, fé. No fim de um desses discursos, Áquila e Priscila felicitaram o orador e convidaram-o para uma visita à sua modesta vivenda. Ele aceitou o convite. Desde então, travou-se estreita amizade entre o genial intelectualista alexandrino e o simpático casal de operários vindos de Corinto. O filósofo, ávido de ulteriores conhecimentos sobre a pessoa e a doutrina do Nazareno, vinha todos os dias e passava horas na tenda dos tecelões, por entre os tapetes de várias cores, os escuros e novelos de pelo caprino e o primitivo tear, enquanto Áquila acionava velozmente a lançadeira, Priscila, inteligentemente e discreta, catequiza e expunha o seu doce discípulo às grandes verdades divinas do Evangelho que ouvira dos lábios de Paulo e meditava sem cessar. Quando foi o cristianismo tão belo, tão atraente, tão ele mesmo, como nesses primeiros tempos, quando os seus discípulos eram uma só alma, um só coração,
Quando um famoso filósofo se sentava aos pés de uma singela operária e bebia dos seus lábios as águas vivas do Evangelho. E essas almas, sintonizadas pela mesma onda de idealismo empreendedor, saíam pelo mundo afora a iluminar os espíritos e acalentar os corações com o fogo que o Cristo viera lançar à terra. Lucas é bem o pintor entre os evangelistas, se dele não possuímos tela colorida, uma verdadeira galeria de painéis literários de incomparável encanto e plasticidade. Diz aqui o autor, Huberto Rode, e continua. Dessas catequeses no bazar dos tecelões, saiu o filósofo platônico, perfeito teólogo cristão, daí saiu ele com a sua gnosis divinizada pela pistis. Foi aí que lhe nasceu a perfeita sintonia da razão e da fé. Quando Aquila e Priscila falaram a Apolo da florescente vida religiosa em Corinto, manifestou ele o desejo de conhecer de perto essa cristandade. Na primeira oportunidade, embarcou para a Caia com uma carta de recomendação do casal aos presbíteros da igreja de Corinto. Parece que nessa cidade foi Apolo recebido oficialmente na igreja. Aí chegado, diz o historiador, prestou excelente serviço aos fiéis, graças aos seus talentos, porque rebatia vigorosamente aos judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Messias prometido desde Moisés. Tão vasta foi a repercussão dos seus discursos que em breve se tornaria o tema obrigatório de todas as conversas em Corinto. Falava ao ar livre, porque não havia local na cidade que comportasse a multidão de ouvintes. Este sim é o nosso homem, exclamavam os intelectuais de Corinto. Não aquele Paulo, que de filosofia nada entende, aquele bárbaro sem estilo nem retórica. Este sim, orador para a elite, era isto que faltava em Corinto. E logo se formaram dois partidos. Eu sou do partido de Apolo. Eu também, eu também. Eu sou de Paulo. Interviam outros descrentes da filosofia e avessos à retórica. Apolo, perspicaz e sincero, logo percebeu o perigo, né, de uma cisão entre os neófitos de Corinto e, para evitar tão grande mal, resolveu embarcar para a Ásia, prova da integridade do seu caráter e da lealdade das suas intenções. Prossegue aqui o autor, Huberto Rode, no seu livro Paulo de Tarso, falando sobre Paulo e Apolo. Entre mentes voltava Paulo das suas excursões pela Galácia e chegara a Éfeso. Desde logo reencetou os seus labores apostólicos. Certo dia encontrou um grupo de 12 homens que se diziam cristãos. E, de fato, eram, e ainda que mais pelos votos do coração do que pelas luzes da razão. Então perguntou-lhe Paulo se havia recebido o Espírito Santo. Espírito Santo? Responderam eles, entreolhando-se sem nada compreender. Nem sabemos se existe Espírito Santo. Que batismo, pois, recebeste? Perguntou-lhes o apóstolo. O batismo de João, tornaram eles prontamente. Compreendeu Paulo que se tratava daquela categoria de devotos que veneram ardentemente o precursor do Messias, mas desse mesmo Messias quase nada sabem. Explicou-lhes que João administrava ao povo o mergulho da conversão, exortando-o a crer naquele que viria depois dele, isto é, Jesus, por meio da água. Ouvindo isto, fizeram-se mergulhar em nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhe as mãos e desceu sobre eles o Espírito Santo. Falavam em diversas línguas e profetizaram. Na igreja primitiva, considerava-se a imposição das mãos como um símbolo da plenitude do cristianismo. Com ela, rematava a iniciação sacral do neófito, assim como a vinda do Espírito Santo
no Pentecoste completara a Páscoa e formava o fecho da obra da redenção. Quem não mergulhou no fogo do Cristo, como os 120 do primeiro Pentecostes, não é crístico, embora seja cristão pelo mergulho na água. E eu completo, por nascer no planeta do Cristo. Eis aí, então, mais uma bela página do livro Paulo de Tarso, do professor e filósofo Huberto Rode. Espero que tenha valido a pena, e sempre vale a pena quando a alma não é pequena, dizia o poeta português Fernando Pessoa. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, muita luz sideral e até a próxima!